Olha, e hoje a nossa dúvida vem de uma telespectadora, hein? Lá da cidade de Manaus, no Amazonas, é a nossa abençoada Inês Nascimento Souza. Ela quer saber como usar a palavra proibido e proibida. Será que tem grande diferença aí? Proibido a entrada, proibida a entrada? Um exemplo só para vocês visualizarem aí, mas eu tenho certeza que o professor Leandro Bernardo Guimarães vai dar exemplos e explicar direitinho para a gente. Por favor, professor. A nossa pergunta de língua portuguesa hoje ela é muito especial, porque ela vem de uma devota que é lá de Manaus, capital do nosso querido estado do Amazonas. Trata-se da devota Inês Nascimento Souza. E ela faz o seguinte questionamento: qual a forma correta? Proibido ou proibida? Ou seja, proibido no masculino ou proibida no feminino? Vamos então entender o uso dessa expressão é proibido, é proibida, a partir de um exemplo. Pensemos no seguinte enunciado, né? Na seguinte frase: é proibido crianças no estabelecimento. Não há aí nessa palavra um artigo antes do sujeito. Qual que é o sujeito dessa oração? Vou repeti-la. É proibido entrada de crianças no estabelecimento. Entrada de crianças funciona como sujeito dessa oração. Entrada de crianças, não é? Inclusive o verbo está concordando com esse sujeito, né? O é. E aí, o que acontece nesse caso? Como não há artigo, o proibido mantém-se no masculino. Então, é proibido entrada de crianças. Mas quando eu coloco um artigo antes desse substantivo, que é entrada de crianças, e coloco a entrada de crianças, o gênero da palavra proibido muda e fica proibida. Então fica assim: é proibida a entrada de crianças neste local. Então vejam bem, é proibido entrada de crianças neste local, sem o artigo antes do sujeito da oração. Então é proibido o que? Entrada de crianças neste local. E aí vai ser: é proibida a entrada de crianças neste local. Então será: é proibida quando houver um artigo antes do sujeito da oração. O sujeito da oração, repito, é entrada de crianças. Então, quando é sem artigo, é o proibido. É proibido a entrada de crianças. É proibido entrada de crianças. Agora, quando eu coloco o artigo, fica: é proibida a entrada de crianças, né? Então eu tanto posso usar o é proibido quanto o é proibida. Mas o que vai determinar esse uso entre masculino e feminino da palavra proibida e proibido será a presença ou não do artigo antes do sujeito dessa oração, né? Então, fica essa dica. Tá certo, então, professor. Espero aí que a nossa abençoada Inês Nascimento, né, tenha assistido aí. Eu tenho certeza que ficou bem esclarecido, né? Principalmente porque temos os exemplos e a gente consegue visualizar bem, né, a forma correta. Aí a gente tem as duas formas, então tem que prestar atenção no artigo, viu, Inês? Que bom que você mandou essa dúvida pra gente. E você que está assistindo aí também, gostou aí do nosso quadro, né? Nosso quadro de língua portuguesa, que a gente aprende bastante, né? Tem alguma dúvida? Manda pra gente também, assim como a Inês fez, viu? O nosso e-mail é aquiemcasa@tvpaeterno.com.br, tá aparecendo aí na sua tela, ó. Ou então você deixa lá nas redes sociais também, Instagram, Facebook, qual que é a sua dúvida lá, que a gente tem certeza, vamos entrar em contato aí com o professor para ele esclarecer tudo, te ajudar e ajudar muita gente, que eu tenho certeza. Sempre quando a gente tem uma dúvida,
tenha certeza que tem um monte de gente que tem dúvidas junto com você, viu? E aí a gente te ensina aqui no nosso programa, tá bom? Legal demais, professor? Obrigada por hoje, viu?